Olá, meu nome é Flávia Asbar, sou professora do Departamento de Psicologia da Unesp, coordeno desde 2014 o projeto Grêmio, junto com a Secretaria Municipal de Educação, e é sobre ele que conversaremos hoje. Esta atividade faz parte da 20ª Semana de Educação Municipal de Bauru e do 8º Fórum Infanto-Juvenil do município. Hoje, a fim de contar um pouco sobre a trajetória do projeto dos Grêmios Estudantis que acontece nas escolas da Rede Municipal de Educação de Bauru, preparamos uma mesa intitulada Grêmios Estudantis, Origem e Consolidação do Projeto. Contaremos com a presença das professoras Solange e Marisa, que idealizaram o projeto e o coordenaram nos primeiros anos. Solange da Silva Castro é pedagoga, diretora da EMEI Francisco Gabriele Neto. Trabalhou no Departamento de Projetos e Pesquisas Educacionais da Secretaria Municipal de Educação e coordenou o projeto Liderança nos anos de 2012 e 2013. Marisa Eugênia Melilo Meira é psicóloga, mestre e doutora em Psicologia, professora aposentada do Departamento de Psicologia da Unesp de Bauru e também coordenou o projeto Educação Sem Fronteiras de 2010 a 2013. Sejam muito bem-vindas e obrigada por aceitarem estar conosco. Juntas comigo, irão traçar a história sobre a origem e a consolidação do projeto, para que todos aqueles que nos assistam, em especial aos tutores dos grêmios, que já acompanham o projeto, e também para os que estão chegando neste momento, possam compreender a trajetória dos grêmios nas escolas municipais. O projeto, como eu disse, é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação do município de Bauru e o Departamento de Psicologia da Unesp da mesma cidade. Neste momento, a parceria está em minha coordenação e até 2019 também sob a coordenação da professora Cássia Oliveira. Na Secretaria Municipal de Educação, o projeto conta com a coordenação de Rose Gaido, Kelly Correia, Fernando Garcia e Flávio Oliveira. O projeto Formação de Grêmios Estudantis em Escolas Municipais de Bauru completa 8 anos e é conhecido carinhosamente como Grêmios Estudantis. Seu objetivo principal é contribuir para a efetiva organização dos alunos das escolas de ensino fundamental por meio da implementação de grêmios estudantis, tendo em vista a construção de uma gestão escolar democrática e participativa. Atualmente participam do projeto as 16 escolas de ensino fundamental de Bauru. Mas, para a gente chegar a esse momento, ele teve um início vinculado ao PESP, Projeto Educação Sem Fronteiras, e chamava-se Projeto Liderança. Iniciativa que, com certeza, já pensava na participação e no protagonismo dos estudantes como princípio. Para contar um pouco dessa história, vou chamar a Solange para falar. Olá, saúdo a todos. Vou tentar resumir o máximo possível o que foi o nosso projeto Liderança e Grêmio Estudantil. Primeiro, eu queria falar sobre por que liderança, Porque nós tínhamos que descobrir, no espaço da escola, quem seriam esses jovens, essas crianças que estariam à frente para defender as ideias de todos os sujeitos envolvidos no projeto. Por isso foi liderança. Nós tínhamos que descobrir as lideranças dentro da escola. Para falar de liderança, falar de escola, nós temos que falar de pessoas. Pessoas que têm sonhos. Se você encontra uma pessoa, você pergunta para ela, quais são os seus sonhos? O que te move? O que te leva a fazer parte desse projeto? Não tem como você falar, vou fazer parte de um projeto Liderança e Grêmio, sem você acreditar que existe um futuro e uma razão para que você esteja ali. Então, esse próximo slide, Pessoas são sonhos, é para isso, O que te move, quais são os seus princípios e no que você acredita. Você tem que acreditar em alguma coisa que tenha a ver com democracia para que isso siga. E você já escreveu quais são os seus objetivos? O porquê que você está aqui? Porque nós somos história e é sempre bom escrever a nossa história. Sobre a mobilização, como ela começou? Primeiro, nós tínhamos que apresentar o projeto para as escolas. Então, quando eu pensei assim, eu quero as crianças participando, porque nas conversas que nós tínhamos na secretaria, no PESF, que é um projeto que depois a professora Marisa vai explicar, nós queríamos envolver diretores, professores, alunos, funcionários de apoio,
E eu fiquei ali pensando nos alunos, como que nós iríamos envolvê-los. Então, primeiro chamamos os diretores para apresentar o projeto. Né? Eles aceitaram o desafio. Teve aqueles que tiveram medo, porque era algo muito novo para a escola, né? Mobilizar toda uma estrutura. Teve um certo, nossa, será que isso vai ser fácil, vai ser difícil? Mas muitas escolas, eu acredito que no primeiro momento, 80% aceitaram, 20% quiseram aguardar um pouco. Depois que foi apresentado aos diretores, foi apresentado aos professores e feito um convite, quem gostaria de ser tutor e ser responsável pelo projeto na escola. Esse tutor ele seria aquele que ia encaminhar as ações do projeto Liderança. O tutor escolhido, né, a escola, conhecendo o projeto, iniciou-se um trabalho de formação. Tá? Qual seria a formação inicial? Trabalhar os tutores. Né? Quem eram os tutores, o que eles iriam fazer. Então, eu comecei esse trabalho no departamento pedagógico sozinha, de início. Esses tutores teriam que voltar à escola, trabalhando os alunos, e alguns encontros eram comigo. Pelo menos uma vez por mês, nós tínhamos um espaço, né, cedido, onde nós fazíamos um trabalho coletivo com os alunos. Só que daí surgiu uma necessidade particular de cada escola, porque cada escola tem uma cultura, cada escola tem uma realidade. E aí foi onde eu comecei a procurar as pessoas que estavam próximas para a gente pensar isso. Então, no primeiro momento, quem veio me auxiliar foi um professor que era responsável pelos colegiados dentro da escola, que é o professor Celso Zonta. Então, ele foi falar para os alunos quais eram os colegiados existentes na escola, para que os alunos tomassem conhecimento disso. Depois, me dirigi à professora Marisa, que cuidava do projeto do PESF, e disse, precisamos de pessoas que estejam dentro da escola para trabalhar esses alunos. Porque ninguém trabalha sozinho, né? Não dá para você imaginar um projeto numa dimensão como é o projeto hoje, Grêmio Estudantil, com 1, 2, 3 pessoas. Então, quem foram essas pessoas que vieram nos auxiliar? Porque, como está a frase aí, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. E aí começou a tomar corpo e realidade quando houve essa união com o PESF, e os estagiários da Unesp de Psicologia começaram a atuar diretamente dentro da escola. Então, agora tinha um momento que eles iam para a escola, sob a supervisão da professora Marisa, e realizavam um trabalho dentro da escola. E isso se tornou o quê? Uma rede de trabalho. Então, tinha à frente a Secretaria da Educação, os colegiados, que é a PM, Conselho Escolar, o Grêmio, que nós já pensávamos como que nós iríamos montar os grêmios, o PESF, toda a escola envolvida e a Unesp. Então, esse se tornou um grande grupo de trabalho. E aí vem a grande questão, né? Onde nós queremos chegar? Então, nós queremos chegar onde? Na formação do Grêmio Estudantil, para que fosse oficializado na escola o espaço democrático dos alunos, que eles pudessem ter voz e vez. Então, as escolas se organizaram e fizeram eleições, escolhendo quem eram os participantes do Grêmio. Aí se consolidou o Grêmio Estudantil. E do Grêmio Estudantil veio a ideia do primeiro Fórum Infanto-Juvenil, porque nós sentimos a necessidade de que todas as escolas juntas pudessem trocar ideias, conversar, conhecer diferentes universos. E aí foi o primeiro Fórum Infanto-Juvenil, que eles teve a abertura. Então, nós reunimos todas as escolas, fizemos uma grande abertura. Depois, os alunos se dirigiram para oficinas, discutiram temáticas com a coordenação dos tutores e dos alunos da Unesp. Depois disso, eles voltaram para o teatro e fizeram a explanação das discussões que eles tiveram. Encerramos, né, que foi uma coisa assim, muito linda de se ver. Eu me lembro muito da fala de uma aluna que disse assim, um discurso, ela fez bem um discurso, né? Eu quero dizer para vocês que terão muitos fóruns, mas eu fiz parte do primeiro Fórum Infanto-Juvenil, e isso ninguém vai tirar de mim. Né? Isso foi muito importante, que marcou muito a história. E depois eles voltaram
para a escola, para contar todas essas ideias, o que eles haviam aprendido e o que eles haviam experienciado. Então, como nós dissemos no início, né, o que é que move o ser humano? O que move o ser humano é a vontade, é o sonho e a paixão que ele tem. Não dá para falar em educação sem ter uma motivação enorme para se trabalhar. E quando se trabalha com democracia, eu acredito que a motivação ela tem que ser triplicada, porque você tem que saber, principalmente, ouvir. Né? Isso foi assim um breve relato. Muito obrigada, Solange, pelo breve e potente relato. Né? Quem estava lá no primeiro Fórum Infanto-Juvenil sabe o quanto isso foi forte, impactante. E continuamos ainda, né? Esse é o 8º Fórum Infanto-Juvenil, então a sementinha daquele momento já deu alguns frutos. A Marisa, então, estava lá naquele primeiro momento, né, com essa ideia de mobilizar algumas escolas para trabalhar a formação dos estudantes, né, trabalhar a formação dos estudantes para a participação. E, nesse sentido, como a Solange disse, foi feita uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Unesp, e a Marisa Meira foi convidada, então, para coordenar esse trabalho junto aos estudantes de psicologia. Então, eu queria que você contasse um pouco, Marisa, como que foi essa parceria, quais eram os princípios que moviam, a concepção de educação que estava por trás dessa ideia inicial que vocês estavam trabalhando. Olá, quero primeiro agradecer muito esse convite, essa oportunidade de estar aqui, né, ao lado de pessoas queridas como a Flávia e a Solange, porque a gente construiu muitas coisas juntos, né, então é muito prazeroso. E parabenizar, né, toda a equipe da Secretaria da Educação por esse 8º fórum. Né? A gente participou de alguns, inclusive desse primeiro, e a gente sabe o tamanho do trabalho que isso representa. Né? Não é fácil. E que venham muitos mais, né, que se mantenha essa tradição de todos os anos a gente fazer esse fórum. A minha participação, a participação, né, do Departamento de Psicologia da Unesp, começa com um projeto que a gente denominou PESF, né, Projeto de Educação Sem Fronteiras, que partia do princípio de que era importante a gente pensar na qualidade da educação das escolas dentro de um processo de gestão democrática. Né? Então, o nosso princípio era de que a participação de todos os atores, né, envolvidos na escola seria primordial para a elevação da qualidade. Por conta disso, nós tínhamos ações de formação de diretores, orientadores, professores, dos servidores não docentes, então todos os funcionários da escola participavam, né, de projetos de formação. Trabalhávamos com projetos de estímulo à participação das famílias na escola e na linha de frente com os alunos. Então, o projeto com alunos, ele foi, desde o primeiro momento, pensado na perspectiva da gestão democrática. Então, de que forma os alunos contribuem naquilo que é próprio dos alunos para a construção de um projeto político-pedagógico da escola que seja competente, potente, que seja capaz de orientar o trabalho na escola para que ela cumpra a sua função. Não apenas de socializar o conhecimento, mas de formar para a cidadania, formar para a democracia, formar o pensamento crítico desses alunos. Então, e por que o Grêmio? Né? Porque a gente poderia trabalhar com os alunos das mais diferentes formas. Mas a gente compreendia que o Grêmio, já existente, né, na legislação brasileira, seria o caminho, vamos dizer, natural para a gente reunir os alunos, estimular a sua mobilização, a sua organização, porque seria também a instituição dentro da escola, né, que serviria aos interesses dos estudantes. Né? Então, por conta disso, a gente investiu nesse projeto dos grêmios. A Solange, acho que já deixou claro, né, como que o trabalho funcionava. Então, cada escola tinha um tutor. Esse tutor, ele era responsável por fomentar a participação dos alunos. Isso envolvia estimular os alunos a montarem uma chapa, estimular os alunos a montar a proposta da chapa, né? Então, havia concorrência, então fazer o processo eleitoral, apuração dos votos, a posse, né, dos integrantes do Grêmio e depois o desenvolvimento das propostas. Né?
Então, o tutor, desde o início, desempenhou um papel fundamental, né? Tanto no trabalho direto com os alunos, como fazendo a mediação do Grêmio com outras instâncias internas da secretaria e externas também, né? Para dar conta desse trabalho, a Solange, já de início, solicitou um trabalho com os alunos, né, porque os tutores, no espaço que eles tinham já garantido, não davam conta de fazer todo o necessário, então os estudantes de psicologia começam a participar, indo para a escola, no chão da escola, né, como a gente gosta de dizer, trabalhando com os alunos em cima de 5 questões principais. A primeira delas, que era a própria formação do grupo. Quando a gente fala Grêmio, a gente supõe um grupo, né, que está envolvido, mobilizado e disponível para fazer certas ações. Mas como é que esse grupo se forma? Então, não é porque você tem algumas pessoas que elas são um grupo. Esse grupo ele precisa ser formado, as pessoas precisam se sentir participantes, precisam estar comprometidas, entre elas, com o coletivo da escola. E isso precisa ser trabalhado de uma maneira intencional. Então, esse era o primeiro foco dos trabalhos, né, com os alunos, para que eles, de fato, se sentissem acolhidos e pertencentes a esse espaço chamado Grêmio, que está dentro desse espaço chamado escola, que, por sua vez, está dentro dessa sociedade, né? Então, era um chamamento, era um processo de reflexão crítica, não havia aulas, né? Os nossos alunos não iam dar aulas, eles iam estimular o debate e a reflexão crítica. O segundo ponto, né, que trabalhado o tempo todo, era o próprio conceito de Grêmio. Então, o que é um Grêmio, como é que ele funciona, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, quais são as melhores formas, né, dos alunos se organizarem, quais são as possibilidades, os limites. Então, isso também era bastante trabalhado. Uma terceira questão, que era chamar os alunos a pensarem a realidade da escola. Então, muitos alunos já estavam naquela escola, mas nunca tinham parado para pensar assim, que escola é essa, que dificuldades que ela tem, o que as pessoas estão fazendo, o que nós, alunos, poderíamos fazer para ajudar a escola a enfrentar, né, essas dificuldades. Então, esse era um campo de discussões bastante interessante. O quarto ponto, que era conhecer o projeto político-pedagógico da escola, né? Certamente, um aluno não vai saber por si só que a escola tem um projeto político-pedagógico, né? Alguém precisa contar, olha, essa escola ela tem uma proposta, né? Ela tem uma visão de homem, uma visão de educação, uma visão de sociedade, e nós fazemos parte disso, e a gente precisa ajudar a colocar esse projeto em ação, né, para que ele se concretize. E esses 4 pontos culminando na mobilização para a ação. Então, a gente encaminhava as discussões de tal modo que os grupos, cada um com as suas particularidades, pudesse construir planos, propostas. Que tipo de propostas? Propostas de conscientização, de preservação do patrimônio da escola, de atividades culturais, atividades esportivas, propostas contra o bullying, contra a violência na escola, propostas em relação à questão de drogas, enfim, foram variados os temas, né? Porque variadas eram as realidades de cada escola. Então, todo esse trabalho envolvia uma coordenação fina, né, entre a secretaria, os professores da Unesp, os estagiários, os tutores. Então, a gente se reunia muito, né? Então, havia mensalmente essas reuniões de coordenação, ora só com tutores, ora com todos os participantes. Estudamos muito, né? Aprendemos e estudamos, demos cursos, fizemos cursos, né? Porque a gente entendia que era preciso aprender a trabalhar dessa forma, né? E a constituição do fórum foi, acho que, uma questão muito importante, porque possibilitou que cada grupo, né, que cada grêmio compreendesse, né, que eles não eram sozinhos, né, que existiam outras escolas também envolvidas, e de que esse sonho, né, de uma boa escola, uma escola acolhedora, uma escola
que respeita a diversidade, era um sonho de muita gente, né, que ele podia acontecer se as pessoas se organizassem. E, assim, esse trabalho ele mostrou muitas coisas, muitas coisas importantes. Acho que a gente podia sintetizar que um grande eixo para mostrar que a gestão democrática ela é fundamental. Não se trata de uma opção, né, de um gestor ou de um caminho que eu possa escolher ou não. Ele é um indicativo, né? Está na Constituição, está nas leis de diretrizes e bases, está no ECA, né, que os alunos têm o direito de se organizarem, né, em prol dos seus interesses. Enfim, está das mais diferentes maneiras, está no Plano Nacional de Educação, no Plano Estadual, no Plano Municipal. Então, é importante ficar claro que por que a gestão democrática é importante? Porque sem ela não é possível que todas as ações necessárias à qualidade do ensino se concretizem. Então, se professores, gestores, alunos, funcionários não estiverem unidos para construir um projeto político-pedagógico, a gente não melhora a qualidade da educação. E também acho que é importante dizer que nas escolas em que esse trabalho aconteceu, houve um aumento expressivo do IDEB. Né? Isso quer dizer muita coisa. Não que o IDEB sozinho fale sobre a qualidade de uma escola, mas esse é um resultado objetivo. E também a gente tem relatos de várias transformações positivas que aconteceram por conta exatamente desse clima de respeito, desse clima de participação, de colaboração que a participação fomenta. Né? Para terminar, dizer assim, que fica aí o desafio, primeiro, né, que é muito complicado a gente pensar numa gestão democrática se a escola não viver a democracia. Né? Então, é preciso todos os dias ensinar e aprender democracia. Né? Nas relações, nos ritos, nas regras, né? Pensar sempre em estimular, em defender a escola pública, lembrar que o Grêmio, em 1968, foi proibido no Brasil, e só voltou a ser instituído em 85 e foi proibido pela ditadura militar, que via na associação dos alunos perigos, né, para o livre pensamento. Então, vejam que nada disso, quando a gente fala que essas questões estão na lei, elas não foram parar aí por acaso. Né? Tudo é luta, tudo é participação, nada foi dado de graça. Né? E é preciso que a gente lute por essas conquistas o tempo todo. E, para terminar, entre muitas coisas que eu gosto, eu queria trazer aqui um pensamento do Paulo Freire, que no sábado, né, teria feito aniversário. Ele disse assim: ensinar exige escutar. Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros de cima para baixo, como se fôssemos portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar. É escutando que aprendemos a falar com os alunos. Então, eu creio que os tutores são os principais atores, mediadores, que vão ajudar as escolas a ouvirem, né, a voz dos estudantes, e isso é fundamental para a gente pensar nessa escola democrática. Obrigada. Obrigada, Marisa. Muito interessante perceber como esses princípios que movimentavam o projeto no início, né, ainda eles permanecem e continuam sendo fortalecidos. Né? Na continuidade, vou falar brevemente, né, a Marisa e a Solange estavam lá no início do projeto, coordenando o projeto em 2012 e 2013, ele permanece até os dias de hoje, e eu vou falar muito rapidamente alguns pontos sobre a consolidação e os avanços do projeto de 2014 até 2020. De 2014 a 2016, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o projeto passa a ser coordenado pela professora Rita Regina dos Santos, né, até 2016, e a partir de 2015, o projeto Grêmios Liderança passa a ter uma independência em relação ao PESP. Ele ficou tão grande, cresceu, né, passou a abarcar todas as escolas, e ele passa a ser independente em relação ao PESP. Né? E eu passo a coordenar o projeto em 2014. De 2014 a 2019, a Faculdade Anhanguera de Bauru passa a integrar o projeto, com os estagiários do curso de Psicologia e Pedagogia também. Né? Então, a gente passou a ter estudante de Psicologia da Unesp e de Psicologia e Pedagogia da Anhanguera, com a coordenação da professora Cássia Aparecida Magna Oliveira.
2020, já estamos no 8º Fórum Infanto-Juvenil, já discutimos temas como currículo, o papel do aluno na escola, formas de comunicação, fizemos oficinas de rádio escolar, fanzine, né, diversas oficinas. Temos feito formações anuais dos tutores, né, pensando um pouco a importância de que esse tutor seja formado nesse princípio da gestão democrática. Acho que um aspecto bem interessante do projeto, a gente tem conseguido fazer com as tutoras visitas técnicas a escolas democráticas na cidade de São Paulo, consideradas escolas democráticas, como parte da formação das tutoras. Todo ano, né, desde 2013, os gremistas fazem uma visita à Unesp para conhecer a universidade pública e, nesse sentido que a Solange falou dos sonhos, né, a gente vai trabalhando com eles esses sonhos, o que é estar numa universidade pública, como são as formas de acesso, enfim. Em 2018 e 2019, passamos a ter como participante dos grêmios alunos público-alvo da educação especial, especialmente, né, estudantes com deficiência física e transtorno do aspecto autista, TEA, confirmando a perspectiva de uma escola para todos, respeitando as diferenças. E na formação de tutoras, a gente foi trabalhando essa questão de se todos podem ser gremistas, os alunos público-alvo da educação especial também podem ser candidatos, e a gente tem tido alguns alunos candidatos. Precisamos avançar ainda nesse sentido, mas acho que já conseguimos caminhar um pouco. Faz, portanto, 8 anos que temos buscado oportunizar espaços de participação de nossos alunos, nesse sentido de dar voz, né? Não apenas dando-lhe voz e vez, mas também procurando desenvolver a criticidade e responsabilidade em suas ações, bem como a luta por seus direitos. E aqui há um trechinho de um texto que a Rose, o Flávio, a Fernanda e a Kelly acabaram de escrever, falando um pouquinho do histórico do Grêmio. E, para finalizar, então, Solange, né, um breve panorama, acho que é difícil resumir esses 8 anos em poucas palavras, né? Mas, para finalizar, Solange, eu peço que você deixe uma mensagem para as tutoras que estão chegando agora, que é importante, né, nesse trabalho com os alunos, que é um trabalho difícil, né? Eu digo, a gestão democrática, às vezes a gente caminha 3 passos para frente, volta 2 passos para trás. O que seria importante para uma tutora que está começando? Você tem que querer, e aquilo tem que ser um princípio da tua vida. Se você não acredita, por exemplo, na democracia, você não tem como participar como tutora de um grêmio. Porque você fala, então eu penso que, de repente, os alunos têm que ficar meio quietos mesmo, não tem que falar muito. Então, o seu princípio não é realmente um trabalho com a democracia. Então, você tem que olhar para esse trabalho e dizer, eu estou ali, eu me vejo ali, isso faz parte de mim. Agora, se eu não me vejo ali, se eu estou ali só porque houve, de repente, uma indicação do diretor da escola, do coordenador, mas eu não me vejo nesse local, então eu não vou fazer a diferença que é necessária. Né? Porque o tutor ele faz toda a diferença. Né? Porque o tutor é um professor. E o professor, ou ele alimenta sonhos, ou ele mata sonhos. Então, ele precisa alimentar esses sonhos. Então, ele tem que ser parte de tudo isso, senão ele mata os sonhos. Quem já não morreu por causa de uma frase que foi falada de uma forma que não deveria, o aluno fica desanimado, não quer mais participar, se desinteressa. Né? Então, o tutor ele tem que ser esse que incentiva, esse que fala, vai, está difícil, mas vai. Pode ir, que a gente está aqui, está ajudando, vai. Teu espaço é esse, você tem o que fazer. Eu preciso que você faça. Então, ele é o incentivador desse aluno na escola. Obrigada, Solange. Acho que isso é uma questão essencial, de fato, né? Não pode ser um projeto apenas burocrático para o tutor, não, né? Mas jamais. ele tem que pensar os princípios, né, da gestão democrática como parte da sua vida. Exatamente. Obrigada, Solange. E você, Marisa, para finalizar também, né, na sua opinião, o que falta para a gente poder avançar no protagonismo dos alunos e para que se efetive de fato, né, a gestão democrática, participativa, como você enfatizou tão bem na sua fala, né? Algumas palavras finais, Marisa. Olha, eu acho que é importante que os tutores tenham esse trabalho com os alunos. Acho que a Solange descreveu muito bem o perfil de um tutor, um bom tutor, né? Aquele que estimula os sonhos dos alunos. Mas acho que também é importante fazer a articulação do trabalho do Grêmio com as outras instâncias da escola. Cada vez mais mostrar para as escolas que o Grêmio existe, o que está acontecendo, então colocar isso no mural, isso ser objeto de reuniões, junto com conselhos escolares, com a PM, que isso seja comentado com os pais, enfim,
que cada vez mais a escola saiba que o Grêmio existe, né, e que as questões que são discutidas no grupo possam circular e se consolidar em forma de projetos. Obrigada, Marisa. Então, caminhando agora, né, para os finalmente, quero agradecer a participação Solange e Marisa, queridas amigas que faz tempo que eu não via, né? Muito bom encontrá-las aqui. Quero agradecer a todas as tutoras e tutores que participam do projeto, nessa parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E, como disse a Marisa, o Grêmio sozinho na escola faz muito pouca coisa, né? Então, a gestão escolar, os professores envolvidos no projeto e, principalmente, os estudantes são essenciais nesse caminho. Obrigado a todos que nos ajudam a construir 8 anos de projeto de formação de grêmios. Um abraço a todos e todas.